Pessoal, atenção um minutinho. Alguém de vocês veio participar do leilão do imóvel localizado no condomínio residencial Caminho das Artes, marcado às 14h30 na agência? Seja muito bem-vinda ao programa Arrematador. No episódio de hoje, um dia com o leiloeiro. Você vai acompanhar como que foi um dia que eu passei junto com o leiloeiro, com mais de 3.000 imóveis leiloados e com uma vasta experiência e mais de 17 anos nesse mercado. Quer saber como é que foi então? Me acompanha até o último segundo desse vídeo, que a gente vai falar sobre esse assunto agora. Estou esperando ele, acabei de ligar para ele e ele falou que tá vindo. Ah, chegou. Falou. Tô aqui com um leiloeiro aqui, o Hélio. O Hélio, ele tem uma vasta experiência aí com leilões de imóveis. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Rogério? Tudo já. Hélio, primeiramente, obrigado por estar gravando esse vídeo, por permitir que a gente faça esse vídeo. E, nossa, tô do lado de uma pessoa aqui que... Quantos anos você tem de leilão, Hélio? 17 anos, desde 2002. 17 anos, desde 2002. Fazendo os leilões da Caixa. Que legal. TJ também eu faço um pouco, mas o forte é da Caixa Econômica Federal. Tudo procedente, tudo de crédito hipotecário. Você deve ter visto aí, uma porrada de oportunidade, né? Muita coisa. E continua tendo oportunidade. Que legal, que legal. Continua tendo. Em números, você tem ideia, Hélio, de quantos leilões você fez até hoje? Você tem ideia? Mais ou menos assim? 3, 4 mil leilões, eu não sei. Eu acho 3, 4 mil leilões? Muita, né? muita. Porque cada edital a gente contabiliza como um leilão. Como são feitos na comarca, então cada edital de uma cidade eu contabilizo como um leilão, né? Certo, certo. Então eu não faço um leilão de vários imóveis tudo no mesmo dia. Então, eu acredito de 3 a 4 mil imóveis. Eu nunca somei, mas deve ser isso aí. Que legal. Se você, vamos colocar em média aí, entre primeiro e segundo público, 20, vamos colocar um número baixo, 20 leilões por mês, faz a conta aí. Durante 17 anos, multiplica por 12, multiplica por 17. Meio ruim de conta aí, Que né? seja, mais ou menos, na média, estamos falando aí só para ter Legal, uma legal. base, mas é mais ou menos isso. E Hélio, como que você começou a ser leiloeiro? Conta aí pra gente. Eu era atacadista de tecido, eu tinha um atacado de tecido. E na época do Plano Collor lá, eu importava e... Enfim, o mercado não ficou legal, eu acabei saindo, achei melhor encerrar, dispensar os funcionários, né? E aí depois surgiu uma oportunidade num conhecido meu que era contador, que ele fazia contabilidade de um agente fiduciário. E nesse meio tempo ele me apresentou para o agente fiduciário, porque eu estava mexendo também, comprava a mercadoria da Receita Federal em leilão para revender. E num bate-papo o cara me levou numa reunião lá para... A gente se conheceu, o cara gostou de mim, esse agente fiduciário, que era representado, ele representava o Banco BIC, né? Que existe até hoje, o Banco BIC. E aí eu entrei como preposto de um leiloeiro, depois o cara pediu exoneração, eu tomei posse em 2002 e estou até hoje. Estou trabalhando. Eu não tinha isso na época, né? Em mente em ser leiloeiro, mas acabou dando certo e estou até hoje, graças a Deus. Que legal. E... o que você lembra assim de anormal desses 3.000 imóveis aí que você acabou leiloando? Qual que te chamou mais atenção? Assim, teve algum que você falou, nossa, aquele ali, ó, marcou? Tem algum assim? Tem vários imóveis, né? É uma gama muito grande, muita coisa. De oportunidades são vários. Legal. Agora tem imóveis também que você acha que é uma oportunidade e se você não filtrar bem, acaba sendo um pesadelo. Entendi. Né? Então você precisa de uma pessoa que tem uma gestora de leilões, ou um advogado, alguém que é bem preparado para poder te auxiliar caso você seja leigo, para poder comprar. Se você não entender nada, você precisa de um suporte de alguém que entenda de leilão para você comprar bem e fazer bons negócios. E mesmo assim ainda você não está livre do risco de uma ação, de uma desocupação mais demorada, enfim. Mas a oportunidade é muito grande. Hélio, mas busca aí pra gente, vamos contar um caso aqui que você fala, não, esse caso aqui foi assim por causa daquilo outro. Você lembra de algum aí? Não tem casos de situação onde aparece mutuário que é mais constrangedor, né? No dia do leilão? No dia do leilão. Qual foi o pior?
O pior é que a mutuária chegou, eu não sei se ela usava muleta ou não, ela não queria deixar ninguém comprar. Ah, é? Dentro da agência. Montou escândalo lá na agência? Ameaçou quebrar a agência, Nossa, o pessoal caramba. arrematou, comprou, chamou a viatura, a polícia, mas Caramba. o leiloeiro tem fé pública. Eu falei, não podemos fazer nada. A Caixa autorizou dentro da agência a prosseguir com o leilão. Enfim, mas aí veio a viatura, depois ela foi na delegacia, fez um BO, mas ninguém fez nada demais, a gente estava cumprindo a lei. Então ela foi com a muleta e aí Foi ela de ameaçou muleta, quebrar as coisas, é isso? quebrar o leilão, ela não agrediu ninguém. Aí os guardas da agência foi na rua Estados Unidos, Aham, lá no Jardim América, em São Paulo. legal. E tinha arrematantes, tudo, o pessoal ficou um pouquinho assustado, mas Nossa. aí acabaram arrematando o imóvel, a oportunidade era muito boa. Depois conseguiram desocupar, tirar numa boa. E era onde esse imóvel? Tipo, era em São Paulo? Em São Paulo, eu não me recordo porque o volume é muito grande, né? é muito grande. Mas aí ela chegou sozinha, como é que foi? Conta Ela chegou detalhes com pra o gente. irmão, ela chegou ela e um irmão de muleta, devia na época acho que 100 e poucos mil, não tinha condição de pagar, nem Entendi. Aí o irmão tentou argumentar que ia dar um cheque dele pré-datado, eu falei, isso é impossível, isso tinha que ter feito pagamento antes da data do leilão, né? Aí ele discutiu com o gerente, aí a parte que é a GIGAD, né? A parte responsável pela execução da Caixa, autorizou a prosseguir com o leilão. Então eu abri o leilão na sala com o pessoal, tudo, e ela começou a falar alto, tudo, Nossa. empurrou o gerente. Nossa, chegou a empurrar o gerente? Chegou a empurrar o gerente, que não sei o quê, e a pessoa, eu acho que ela era deficiente, eu não sei se ela tá. Tá. Se ela tá me encenando, alguma coisa Não sei assim, se né? ela tá me encenando, mas foi uma Entendi. situação bem constrangedora. Em algum momento ela pegou a muleta e tipo Não. alguma coisa assim pra Aí você até- perceber que não era deficiente, alguma coisa Não, assim? não tinha muleta. tá. Mas ela andava com a muleta, não sei se ela tava machucada. Entendi. Enfim, não dá pra saber, né, Rogério? Mas foi Sim, uma sim. situação bem marcante, bem E constrangedora. teve concorrente lá nesse leilão? Tinha 2 ou 3 concorrentes, aí eu não vou citar o nome porque você Não, conhece, claro, né, claro, direto, claro. enfim. Claro. Mas tinha mais pessoas, uns saíram. Entendi. Ficou 3 pessoas lá competindo, mas subiram logo um pouquinho o lance, aí um arrematou e acabou dando certo, não teve problema nenhum. Entrou com uma emissão de posse, tirou ela dentro do prazo, deu tudo certo, acabou dando tudo certo. Legal. Essa foi uma situação bem marcante. Nossa. Teve uma outra em Matão há muitos anos atrás, bem no início, que não existia nem agência da Caixa, então eu era obrigado a fazer na porta do imóvel. Nossa, na porta do imóvel? Aí Caramba. eu desci, eu e o gerente não tinha nenhum licitante, que era o primeiro leilão. Aí a mutuária que estava sendo executada abriu, pegou uma mangueira de água. Nossa. E veio, começou a jogar água na gente. Aí atravessamos a rua, eu li o edital lá em voz alta junto com o gerente, ele filmou, comprovamos que estava aqui, o leilão foi realizado, mas esse não teve arrebatante, mas foi engraçado. Vida de leiloeiro não é fácil Tem também. várias histórias. Nossa. Tem uma história de Buritama também. Buritama, o que aconteceu lá? Buritama, eu cheguei lá com eu e 2 gerentes da Caixa. Também não tinha agência, a cidade tinha acho que 2, 3 mil habitantes. Isso em 2002, 2003. O imóvel eu acho que estava indo a leilão por R$2.000, R$3.000. Tinha umas 15 pessoas para arrematar. Caramba. Na porta do imóvel, sai a mulher da porta do imóvel. Ela devia ter uns 7 filhos, Rogério. Polícia à frente. Aí o que acontece? Ela saiu, começou a pedir pelo amor de Deus pra gente não leiloar. Eu fiquei constrangido, né? Nossa. Eu fiquei preocupado, você fica sensibilizado. E aí. E tinha bastante arrematagem então? Tinha já tem uns 8 a 10 pessoas. Por ela ajoelhou pro gerente, pelo amor de Deus. Nossa, que foi coisa. todo mundo embora. Sério, ninguém arrematou? Ninguém arrematou. Foi todo Caramba. mundo. Essa marcou bastante. Nossa, Ninguém meu marcou. Deus. E eu fiquei aliviado. Porque eu vi a situação dela, falou que o marido tinha abandonado ela com os filhos, tudo. Nossa. É uma situação delicada, Isso é né? verdade. Constrangedor, você fica sensibilizado. Verdade. Essa também foi marcante. Mas aí ficou adjudicado, eu falei pra ela que a Caixa não iria tirar ela do imóvel, porque não teve arrematação de terceiro, né? E acabou no final feliz pra ela. Ela provavelmente vai ficar um bom tempo no imóvel. E foi bem marcante isso, viu? Isso em 2002, velho? 2002 ou 2003, foi bem no início que eu comecei a fazer os leilões. E pra mim que não estava acostumado... Passei bem no início também, né? Foi bem no início, foi bem marcante. Eu fiquei bem sensibilizado, fiquei com dó da mulher, fiquei preocupado.
E já peguei casos também de pessoas que vão em leilão, que você se sensibiliza tudo e você vai ver o cara tá mentindo, tá inventando, o cara tá tentando ganhar mais prazo, tem de tudo. Teve um que eu arrematei, Hélio, que o cara, na hora que a gente foi na garagem do cara, tinha uma BMW, cara. Com certeza, tá cheio. Pô, disso. meu, caramba, o cara dando maior trabalho lá pra sair, entendeu? Posso te contar mais um? Pode falar. Eu tava em Cotia, que inclusive hoje eu tenho um leilão lá. Tava numa agência ali, acho que era na Pereira Barreto, também uns 12 anos atrás. Eu fui fazer o leilão e eu tinha um carro bom, mas eu sempre usava um carro mais simples, popular, porque eu chegava a rodar 10 mil quilômetros por mês. Caramba, é muita velho, coisa, muita mesmo. coisa. Um carro mais popular para me bater na estrada. Mas tudo bem, isso não veio ao caso. E aí eu fui fazer o leilão, entrou na agência, ninguém arrematou. Um rapaz dizendo que era médico, estava bem vestido, com uma advogada, ele começou a chorar, escorrer lágrima. Pô, fiquei sensibilizado. Uma casa ali na Granja Viana, uma casa muito boa, foi adjudicado pelo valor da dívida, eu não me recordo, não sei se foi por 70, 80 mil, mas adjudicado por um valor baixo. Entendi. Aí ele perdeu o imóvel, eu falei, olha, você fica tranquilo, entre aspas, tranquilo, que ninguém vai te tirar, porque nenhum terceiro arrematou esse imóvel. Foi adjudicado pela Caixa. Até para ir para concorrência e venda direta e alguém comprar, você tem uns 2 aninhos aí para morar ainda lá, só paga IPTU e condomínio, para não ter nenhum problema. Ai, obrigado, doutor Tadano. Quando eu desci com ele na garagem para pegar o meu carro, ele estava num lançamento de uma Mercedes, que eu não lembro se era uma A200, alguma coisa do tipo, eu não me recordo, uma Mercedes preta. Ele, advogado, entraram, ele dirigindo, pegou a Mercedes e saiu. É brincadeira. Caramba. O cara tá de brincadeira, né? Perdeu a casa e tá andando de Mercedes. O cara médico. O carro é o valor da casa que ele estava devendo. Devia ser financiado, às vezes até com busca e apreensão. Verdade. Então as aparências às vezes enganam, né? Verdade. Com certeza as aparências às vezes enganam. Isso foi quando, mais ou menos? Faz uns 2010, mais ou menos 2011. Uns 9, 10 anos. Então tem vários casos, né? Vários, a gente vai lembrando. Mas falando isso em coisas que marcaram, que às vezes... Mas desses aí também, se você olha os 3 mil, de 3 mil teve quantos desses, sério? Teve uma meia dúzia de casos. Entendi. Não é todo mundo que Não, o faz restante isso, é né? tranquilo. Não, o restante é tranquilo. Você vai no leilão, o cara nem aparece, não aparece ninguém. Você arremata e compra. Assim mesmo como você comprou várias vezes sem nenhum problema. Foi, é verdade. A oportunidade é muito maior do que o problema, a dificuldade, a oportunidade sempre prevalece, né? No leilão a oportunidade prevalece, desde que você esteja bem assessorado, juridicamente, com um bom advogado, um bom gestor aí, que tem uma gestora de leilões, que tem vários, né? Enfim, eu acho que vale a pena sim, vale a pena. Você conseguir comprar em leilão é muito mais barato. Com certeza, né? Muito mais barato, vale. E sem falar assim, existe um mito, né? O pessoal acha que leilões de imóveis é só à vista, né? Não, pode Eles acham que, nossa... No caso da hipoteca da Caixa, que eu faço isso há 17 anos, o que acontece? Nos editais já está dizendo que você pode dar 20% em recurso próprio, 20% você tem que pagar, você não pode usar fundo nem nada. Então, desses 20% do sinal, você efetuando o pagamento, os outros 80% você pode usar tanto financiamento como uma carta de FGTS. Só que o que acontece? O FGTS tem que cobrir os 80%. Entendeu? Você não pode colocar nesses 80% FGTS e financiamento. Não pode. Entendeu? Então isso é importante. A gente não pode usar os dois, velho? No seu caso? Não pode. Quando já tivermos problema, não pode. Será que não mudou isso não, velho? Não mudou. Você pode usar o seguinte: você pode dar os 20% de sinal, 80% de financiamento, e após aprovado o financiamento, você usar o teu FGTS para fazer amortização ou a quitação do imóvel. De repente você faz depois, né? O melhor caminho, porque é o melhor trajeto. Boa dica, hein? Não adianta você querer botar, dar problema na agência. Depois Tive um problema desse em Mogi, que a mulher insistiu, e aí o gerente pegou, levou 1 ano para resolver. Show de bola. Levou 1 ano. Então, esse trâmite aí de querer colocar o FGTS não é legal. Mesmo o gerente falando, não é um bom caminho.
a prática de 17 anos, eu acho melhor fazer dessa maneira que eu falei. Ou de repente você vai arrematar um imóvel de 100 mil, você tem 50 de FGTS, você não é obrigado a dar 20% do imóvel, você dá os 50%, 50 mil e mata com os outros 50% o FGTS. Aí tranquilo, entendi. Isso aí pode fazer também. Legal, Mas falando em oportunidades, aí esse ano vamos ter muitas. A execução hipotecária ficou um pouquinho parada, teve licitação. Isso é normal quando tem licitação de 5 anos. Nós estamos retornando aí, vão ter várias oportunidades. São Paulo, Grande São Paulo, o estado todo o interior do estado. Eu vou passando para vocês. Legal. E a gente divulga no site aí www.rjleilões.com.br. Então dá para vocês acompanharem. Eu posso disparar e-mails também. O Rogério também pode fazer toda a divulgação. E é isso aí. Espero vê-los aí brevemente nos leilões, aí nas arrematações. Pessoal. E agora a gente está indo para 2 imóveis com leiloados. Isso, né? Agora é na Praia Grande. Na Praia Grande, legal. Tem um que você está achando que provavelmente tem coisa boa lá. O imóvel é muito bonito, está por 104 mil. Eu acredito que faz até uns 270, 260 mil nesse imóvel, dá para fazer de final. Só precisa checar se tem IPTU e condomínio, né? É que no seu caso, por exemplo, as dívidas de IPTU e condomínio é por conta do arrematante, né? Isso, e agora e alienação fiduciária também no rodízio, que às vezes a gente faz alguns, parece que mudou também, que mesmo consolidado a Caixa não está pagando IPTU e condomínio. A Caixa só paga dos imóveis que estão em concorrência pública e venda direta. Os que estão em leilão, mesmo em alienação, também não estão pagando mais. No segundo leilão, né? Não estão pagando, não. Legal. Você tem que verificar isso antes. Garagem estreitaça. Bem? No moleque da caixa aí, ele vai falar com o Alex, né? Ele vai vender o rapaz que paga. Tava pensando num ponto aqui que muita gente tem preocupação na questão da segurança para arrematar o imóvel leilão. Como eu tô com o Hélio aqui, eu quero fazer uma pergunta para ele, de repente pode ser aí a sua dúvida também. Ô Hélio, o pessoal, eles têm uma dúvida muito grande na questão assim da segurança na hora de arrematar um imóvel, sabe? E como você já tem essa vasta experiência, são 13 mil imóveis que foram ofertados. Desses 3 mil imóveis que você ofertou, você tem mais ou menos uma ideia de quantos que não deram certo? Qual é o risco que a pessoa corre na hora que ela oferta um lance no leilão? Ela vai perder dinheiro? Qual que é o risco? Fala aqui pra gente esclarecer essa dúvida, referente pessoal. ao risco, eu acho relativamente um risco muito baixo, mas já aconteceu. Eu vou te falar que o risco é de 1% ou até menos. Da pessoa ter comprado e cancelado o leilão. Por quê? A pessoa, antes de arrematar, precisa de pedir para um profissional, um advogado provavelmente, ou alguém que entenda, e fazer uma pesquisa para saber se o mutuário não entrou com uma ação contra a Caixa. Precisa de saber se tem alguma ação em andamento. Dificilmente a gente fica sabendo. Então, de repente, se arremata e o juiz manda assustar os efeitos e fica sob júdice, você não registra, você fica brigando na justiça. Se tem uma reversão do quadro contra você que arrematou, que é difícil, geralmente quem arrematou ganha, o juiz pode mandar anular o leilão.
mas é muito raro isso acontecer. Só que pode acontecer, você corre um risco. Então, antes de comprar, é válido você pesquisar pelos dados do nome do mutuário, CPF, RG, tudo que tem. Você consegue pedir para o advogado, ele entra no TJ, na Federal, e consulta para ver se tem alguma ação contra a Caixa. Aí tem uma série de precauções para tomar antes de estar arrematando, né? Lógico, às vezes tem pessoas que preferem não arrematar, ó, tem ação, eu não vou arriscar. E tem outras que falam, o preço tá bom, não vai ter concorrência porque tem ação, eu vou arrematar. E nesses casos aí, Hélio, aí dos 1%, de 3 mil imóveis, 1% deu problema. Esse 1%, o que aconteceu assim? Então teve uma ação, foi revertido, e o que a pessoa perde? Ela perdeu, por exemplo, a sua comissão, ela... A Caixa devolve tudo. Devolveu tudo. Demora legal, um pouquinho. Depois, só para ficar claro pro pessoal. Demorou, teve uns casos aí que demorou até um ano, até um pouco mais, porque até vinha o cancelamento. O que acontece? Tá sob júdice, parou. A Caixa não pode devolver antes do departamento jurídico da Caixa, que é o Jurir, dar um parecer. Legal. Se houver um parecer de que vai demorar tudo e a parte jurídica entender que deve mesmo cancelar, que vai demorar muito e vai prejudicar o arrematante, o que eles fazem? Dentro de, no máximo, todo esse tempo aí, no máximo até um ano, 7 meses, assim, é feita a devolução com a correção. A devolução de tudo que ele pagou e mais a comissão do leiloeiro. Show. Então, acho que isso daí é uma das dúvidas assim, que eu mais escuto, sabe, Hélio? Qual que é o risco que você corre? Do departamento que eu lido na Caixa, que é a Gigad, isso já ocorreu e houve devoluções. Legal. As devoluções foram feitas. Bom, demora, não é rápido, pessoal. Sim, não é uma coisa rápida, amanhã ou depois. E não por desistência. Desistência não existe devolução. Desistir e me arrependi. Isso não existe. Então isso aqui é um ponto muito interessante você frisar aqui, né, Hélio? Certo. A questão, a pessoa arrematou e fala, agora eu não quero mais. Então, assim, eu, por exemplo, nas minhas arrematações, eu nunca desisti de uma arrematação. Se desistir, você perde. Se você pagou os 20% e a comissão do leiloeiro, você perdeu. Não é feita a devolução. Então por isso que é um negócio muito sério, que tem que ter uma pesquisa, você tem que avaliar direitinho, para de repente não ter prejuízo. Você tem história para contar, hein, Hélio? Tem história. Eu estou rodado. Os imóveis nacionais. Como que era a sua vida, meu? É segunda a sexta, estrada? Estrada. Na época de início, porque a hipoteca mudou de 2010, 12 ainda tinha hipoteca, mas quando eu comecei era só hipoteca, os contratos. Então a gente pegava um volume gigantesco. Eu ia, por exemplo, para São José do Rio Preto e região, eu ia com 60, 70 imóveis para fazer. Ô, Hélio, você sempre morou em São Paulo, sempre ou não? Capital, sempre capital. São Paulo, e assim, você ia lá para Rio Preto? Eu sou paulistano, nascido aqui em São Paulo mesmo, capital. Eu saía de segunda e voltava na sexta-feira. Eu marcava, por exemplo, um leilão em Catanduva, outro em Rio Preto, depois de Rio Preto eu saía, ia pro lado de Barretos, Bebedouro, ia pegando... Ô, Hélio, um que a gente arrematou aqui em Olímpia, né? Foi você que arrematou lá, né? Olímpia, é verdade, Olímpia. Nossa, aquele de Olímpia deu um trabalho, rapaz. E tinha público, hein? Tinha público aquele dia. Aquele de Olímpia lá, nossa, ele deu trabalho. Mas imóvel bom, comprou bem. Comprou bem. Inclusive fez um ano aí que a gente vendeu ele. Ele ficou um tempo alugado, né? Ele ficou uns 2 anos, 3 anos mais ou menos alugado. Mas foi uma excelente arrematação lá, viu? Foi muito legal. E teve concorrência aí. Teve, é verdade. Mesmo concorrência, o preço chegou a dobrar e mesmo assim teve uma boa margem. É verdade. Nossa, e o Olímpia era legal quando a gente ia lá. Quando a gente comprou e desocupou, a gente ia lá no Termas, sabe? Aproveitar uma viagem já pra a cidade é se turística, divertir, né? A cidade é turística, é bom. Legal. Mas e construído aquele outro clube lá, como é que chama? Tem um clube novo lá, né? Dentro do Termas, não? Não, é um outro clube fora do Termas. É o... Qual que é o nome? Beach Park, lembrei. Muito legal. O Beach Park é o mesmo de Fortaleza. Não sei. Não sei se é o mesmo, né? Mas sei que o outro... aquela região é muito boa. Muito legal. Então, a esse imóvel específico, Hélio, deu uma dor de cabeça na questão da desocupação, que na época o processo era físico, na hora que eu botava o pé no fórum, ele sabia que eu tava lá. Puta, por causa que era aqui... Aí, no momento da desocupação, o cara pediu carga do processo, sabe? Deu uma dor de cabeça danada. Cidade interior, o pessoal tem conhecimento. Foi bem por aí. Mas foi uma ótima anotação, mas isso daí foi um entrave aí que a gente teve. E aí eu descobri também
que nesse imóvel específico, a pessoa que perdeu o ex-mutuário, ele era meio crica, sabe? Mas normalmente isso não acontece. Verdade, é verdade. São Isso é uma alguns casos, exceção. normalmente, na maioria dos casos de arrematação, todos fluem muito bem. Verdade, é É que verdade. tem, lógico que tem alguns problemas. De 10 imóveis que você compra, às vezes você vai ter problema. Isso Verdade. é fato, né? Não é tudo mar de rosas que você vai comprar, tudo nunca vai ter dor de cabeça. E também Isso faz se parte for, do negócio. faz parte do negócio. Faz também... parte do risco. Pra você Exatamente, ganhar, é. você ganhar, você tem que correr o risco. Verdade. Sem risco você não tem lucro. Claro. Não existe. Verdade. Aí você vai no mercado aí, paga o máximo do valor. O imóvel vale 300, você paga 350, um exemplo. E na hora que você vai, assim, para essa questão que você falou, é primordial, né? A questão do valor é o tempo que você também pode estar trabalhando ali para conseguir aquele valor, né? Claro. Você acaba economizando, na verdade, né? Com certeza. Muito legal. E então você fazia o interior de São Paulo inteiro, então, Hélio? Eu conheço nesse tempo todo aí, fazendo nas comarcas dos leilões, por volta de 400 cidades dentro do estado. Eu acho que todas devem ter perto de 600 cidades. Entre 370 e 400 cidades, mais ou menos, eu já visitei, eu já fui. Nossa, caramba. Eu passei, eu fiz um leilão. É muito tempo. E como é que era a sua rotina, Hélio? Você ia, você ficava no hotel? Como é que era? Eu faço um roteiro, ainda faço. Estou voltando agora para a Regional de Bauru, nós vamos voltar a fazer. Legal. Um volume um pouco menor, mas vamos voltar a fazer, porque é muito cansativo. Uhum. Então eu geralmente faço um roteiro, 3, 4, 5 dias, depende do volume de leilões, né? Marca um leilão de manhã, outro à tarde em outra cidade. E eu saindo de São Paulo, eu ia, marcava, já deixava, agendava os hotéis, as cidades, os locais. E procurava fazer isso daí uma vez por mês ou 2 no máximo. Porque o restante eu preenchia com os leilões dentro aqui em São Paulo e Grande São Paulo. Porque senão você não dá conta, né? Muita coisa. Ô Hélio, muita gente acha que vida de leiloeiro é fácil, né? Não é. Que chega lá, é só bater o martelo e receber a comissão, né? Não é fácil. Mas por trás, como é que funciona esse negócio por trás? Não é só ir lá e bater o martelo, Não, todo custo, tudo é do leiloeiro, tudo. Você tem hospedagem, manutenção, alimentação, Perigo à frente. A pedágio. questão administrativa também, você estava me contando agora há pouco, né, Hélio? Porque assim, ó, não é só lá e bater o martelo e vender. Não. Você tem que mandar notificação, você tem que fazer todo o processo administrativo, né? Enfim, todo esse processo administrativo, toda essa parte operacional, você tem que ter funcionário por trás disso. Eu não tenho tempo, não tenho como fazer. Claro. Não tenho como fazer os avisos, as notificações, eu assino tudo, as cientificações, os laudos tem que pedir para a Caixa, o controle. Eu tenho um escritório montado que tem que se reportar à Caixa Econômica Federal, que dá o suporte e tudo, para a gente poder trabalhar. Entendi. Então você não consegue, não tem como. Então, com certeza, na batida do martelo, teve ali um trabalho árduo por trás, né? Não foi só a batida do martelo. Não é fácil, não é simples. Legal. Não é nem um pouco simples, é até um pouco complicado. Precisa ser muito detalhista para conferir edital, os funcionários não podem errar de jeito nenhum. Uma matrícula, um número, um endereço, você não pode errar o edital, senão você cancela todo o processo e inicia tudo de novo. Entendi. E a despesa sempre por minha conta, né? Entendi. Eu vou ter que começar tudo de novo. Então é um trabalho minucioso antes de acontecer o leilão, né? Lógico, Legal. ter bastante atenção. Entendi. E nessa que você tá me falando aí, foi o estado inteiro. Então tem momentos que você tá lá na divisa com o estado e tem momentos que você tá ali no litoral, por exemplo. Com é isso? certeza. Eu estou na divisa de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, já Nossa. peguei cidades em várias divisas. E histórias não faltam, né? Histórias engraçadas, tem muita história. Qual que foi a história engraçada aí? Conta aí pra gente, Hélio. tem- Lembra aí? Tem várias, né? Manda uma aí, vai. Vamos contar aqui pro pessoal. Você lembra de alguma aí? Não, assim, de imediato não, mas preciso de pensar um pouquinho. Mas tem várias situações engraçadas. Tem uma situação que foi bem engraçada. Eu saí de Assis, fui fazer um leilão na cidade de Florínia. Sempre, antigamente, no início, essas cidades não tinham agência da Caixa. Que eram cidades com execução na comarca que eu tinha aqui, mas cidades que com 2, 3 mil habitantes não tem agência, não tem banco, cara. Tem uma igreja e o correio. E aí eu cheguei na cidade no final do dia cansado, que o leilão ia ser 10 horas da manhã no dia seguinte, e eu comecei a perguntar se tinha hotel. O cara falou, não, na divisa do Rio, lá, divisa com o Paraná, Do Paraná, né? do Paraná, é Florínia, Legal. Paraná.
Tem um rancho lá, você vai lá que não sei se está funcionando, só funciona em época de pesca. Nossa. Aí eu cheguei no rancho, desci do carro, falei, pô, tem algum lugar pra mim, algum hotel, algum lugar pra mim dormir, passar essa noite? Aí o cara, como todo o pessoal do interior, o pessoal gosta de bater um papo, mas quem é o senhor? O que o senhor veio fazer aqui? Qual que é o seu interesse? Aí eu falei que era leiloeiro, tudo vim leiloar uns imóveis num determinado bairro. Aí o cara lavando, né? Ele falou, não, o senhor pode ficar tranquilo. Eu vou lá na igreja, eu vou falar com o padre, o senhor dorme lá na igreja. Falei, não, meu amigo, obrigado pela sua atenção aí, mas eu tô indo embora, eu vou voltar para Assis. Aí eu voltei 50 quilômetros para dormir, para depois retornar no dia seguinte. Aí essa noite também foi engraçado, porque eu cheguei e tinha um jogo, acho que era o Corinthians, não sou corintiano, não vou falar de futebol, mas enfim, Corinthians ganhou e o meu quarto no hotel na avenida principal ficava virado para a avenida. E o pessoal fazendo bagunça, comemorando que o time tinha ganhado, foi campeão, não me recordo. Eu passei a noite em claro também. Nossa. Antes tivesse dormido Teve leilão no dia seguinte? Teve leilão. Aí eu voltei pra Florínia, fiz o leilão, tudo, mas não compareceu ninguém, porque era muito distante, não era interessante, a dívida era alta. Entendi. Mas eu compareci, eu tive no leilão sim. Foi um fato bem engraçado. Nossa, que legal, nossa, que interessante, hein? Nessas cidades pequenas acontece bem isso, né? Acontece. Às vezes você pergunta endereço, a pessoa começa a te questionar, né? O cara me questionando, e eu falei, pô, você vem de São Paulo, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Verdade. O cara me viu, o cara não sabia se eu era delegado, oficial de justiça, leiloeiro, o que eu queria lá, se eu fui prender alguém, se eu fui leiloar, foi engraçado. É legal isso, né? Ele chegou pra mim e falou, pô, não, você vou falar com o padre, você pode ficar tranquilo que você dorme na igreja. Nossa. Sabe uma coisa que me deixou chocado esses dias no interior? Que eu vejo com frequência, assim, o celular no painel do carro, sabe? Que é coisa que em São Paulo... O cara para de moto, bate no vidro e volta, dependendo do carro. Então, assim, ó, você vê carro fechado, assim, ó, mas o celular ali no painel, eu falei, nossa, que coisa. Eu só ando de vidro fechado em São Paulo, você toma cuidado. Mas já no interior você tem essa hospitalidade que é muito legal isso, né? Totalmente diferente. Ainda mais, pô, uma cidade com 3 mil habitantes, você conhece todo mundo, né? Você conhece todo mundo, né? Na verdade, você não tem nem identidade, né? Você é o filho de fulano, né? Acabou, é tranquilo, é bem tranquilo. Que legal. Mesmo. Esse é o diferencial da cidade do interior para São Paulo. A segurança, a tranquilidade. O pessoal é muito mais simpático, né? Legal. Todo mundo te cumprimenta. Até as agências onde eu faço os leilões, o pessoal das agências dá uma atenção maior. Não menosprezando o pessoal de São Paulo também que conhece, mas é diferente, o tratamento é totalmente diferente. Por exemplo, em cidades, em Ribeirão Preto, às vezes eu ia, o próprio gerente, não, fica aí um happy hour, no final do dia você está hospedado ali, vamos tomar um chopp lá no Pinguim, tudo. Em São Paulo isso não existe. Isso não existe, todo mundo E olha que Ribeirão Preto é grande, hein? É grande. Não é cidade pequena, né? Cidade boa. Legal. Cidade muito boa. Entendeu? Essa é a diferença. E fora as oportunidades também que aparecem muito no interior. O pessoal de São Paulo, alguns, teve uma época que saíam para arrematar. Verdade. Ah, eu sou um deles, né? Você é um deles. Aquele de Marília foi você que vendeu? Foi. Que legal. Eu vendi de Marília para você. Ah, então, te apresentei, né, pro Dr. Paulo, né? Te apresentou, conheci o pessoal aqui do vídeo sabe quem é, que a gente gravou. O Dr. Paulo, eu gravei um vídeo com ele também. Aí. Eu tive umas 2, 3 vezes lá com você no Dr. Paulo almoçando. É verdade. Você arrematou, não sei se 1 ou 2 imóveis. Eu vendi vários imóveis em Marília. Legal. Pra você, pra um outro pessoal também que acabou arrematando. Show. Marília é uma praça boa, viu? Legal. Deixa eu ver só se a gente vai lá. Bom, gente, a gente tá conversando aqui. Na hora que surgir mais alguma informação aqui, a gente tá aproveitando o tempo aqui das viagens, né? É isso aí. Falou, pessoal. Um abraço. Falou. Tem lugar ali, tem. Acabamos de chegar aqui em Cotia. O leilão vai ser às 14h30. Daqui a pouco vai ser ofertado, tá bom? Valeu. Estamos aqui com o Hélio, que vai fazer aqui o leilão. Ele vai abrir o pregão e vai expor aí esse imóvel. Vou perguntar aí, pessoal, para saber se alguém vai participar do leilão marcado hoje às 14h30. Legal. Só atenção um minutinho. Alguém de vocês veio participar
do leilão do imóvel localizado no condomínio residencial Caminho das Artes, marcado às 14h30 na agência. Ninguém veio para o leilão? Tá ok, obrigado, atenção. Obrigado. Pessoal, Finalizou o imóvel, não tem o Fred vai ser adjudicado para cá. Legal. Não, ele é público. Então, finalizando, já fomos lá em 2 leilões, um em Cotia, outro lá no litoral, na Praia Grande. E tô aqui com o Hélio. Hélio, obrigado, viu? Gratidão. Beleza, Rogério, foi um prazer passar junto, esse dia aí com você, a gente legal. poder pegar uma estradinha aí nas agências, realização dos leilões aí. Hoje não foi um dia que teve arrematação, enfim, mas faz parte, é assim mesmo. Legal. Tem dias que tem várias arrematações, hoje não teve nenhuma, mas tá valendo. Ô Hélio, deixa eu aproveitar aqui, seus 17 anos aí de leiloeiro, se você fosse dar uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, ó, uma dica, qual seria a principal dica que você daria para eles? Olha, você vai começar a arrematar hoje, ó, essa dica que eu vou te dar, qual dica você daria? Olha, eu acho que se eu fosse começar hoje, uma única dica só? Uma única dica. A única dica é você checar se o laudo de avaliação feito pelo engenheiro, que tem que ser modalidade de leilão, né? Uhum. Enfim, o engenheiro fazendo laudo de avaliação, você checa se condiz com o valor de mercado, porque às vezes num prédio, principalmente onde tem apartamentos, se um está reformado e outro não, existe uma diferença de 10, 20, até 20, 30% entre um imóvel e o outro. Então é muito bom você ter plena consciência de quanto vale o apartamento, não quanto pedem, quanto ele está valendo no mercado. Entendi. Entendeu? Tudo bem, a gente tem um laudo do engenheiro para te orientar de quanto vale, mas essa dica eu acho que é fundamental, para você não pagar muito caro e depois ter dificuldade em vender e ter o teu lucro aí muito espremido. Bom, legal. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Hélio, mais uma vez obrigado. Obrigado mesmo. Rogério, valeu. E vamos, de repente, ir num próximo leilão, né, Hélio? Marcado, vai Vamos ter lá. agora direto, semana toda. Legal, legal. Forte abraço, gente. Até mais. Tá bom, obrigado, Tchau, tchau. um abraço, obrigado.